os temas especiais? Os temas especiais, né? Nós Sim. começaremos agora, né? O Então, próximo é agora, quinta-feira, que você vai falar de gênero e sexualidade. exatamente, que aí a gente teve uma ideia, né? Depois de fazer esse passeio, né? De quem é Jung e o que é psicologia analítica, e de situar a psicologia analítica no cenário internacional e nacional hoje, nessa questão de ondas ou escolas, e de colocar Jung de volta na cultura e na sociedade, que não se enganem, esse projeto não é meu, esse é um projeto que vem sido trazido pelo Hillman, né? Uhum. É, quando a gente for falar, acho que hoje a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o curso de psicologia arquetípica, Uhum. o Hillman propõe que a psicologia analítica volte para a cultura, que a psicologia analítica volte para a sociedade, para a política. O Andrew Samuels faz esse movimento naquela é uma trilogia, entre aspas, que ele não escreveu com essa ideia de trilogia, mas tem esse tom, né? Que é a política no divã, a psique plural, e um terceiro livro que eu esqueci agora, onde ele fala sobre a psique política. E Maravilha. ali ele desenvolve um novo conceito de gênero, um novo conceito de sexualidade, um novo conceito de cultura. Então, tem esse movimento acontecendo internacionalmente, a gente não abraça isso aqui no Brasil, né? Por que será? Tá lá Tá no lá no seminário. seminário passado. E aí, quando a gente passa por isso, agora a gente começou a idealizar temas especiais, né? Uhum. Que também E precisam aí, ser muito discutidos, e à luz da psicologia analítica, né? Porque a gente também exatamente. vê um movimento que as pessoas estão falando mais disso na psicologia, mas muito pouco se fala dentro da psicologia analítica. Então, esse seminário vai ser com certeza muito rico também para mexer nesse balaio, né? Eu diria que esse seminário, né, que é Gênero e Sexualidade, que a gente vai ter quinta-feira agora, é o seminário mais polêmico que a gente vai trazer, Ah, legal. porque é o seminário que tem a maior possibilidade da gente descer o pau em Jung, porque é uma gênero e sexualidade. É muito engraçado isso. Não vou antecipar o seminário, mas é muito engraçado isso. É, o Samuels faz esse movimento, mas é um movimento secundário, Uhum. incluso dentro dessa questão da psique política, que ele vai revisar a questão do pai, do arquétipo paterno, enquanto envolvido na política, e aí ele vai voltar à questão do homem e do gênero, ele vai falar da mãe, enfim, ele faz um pacote completo, mas as coisas vão ficando meio que secundariamente. Então, a gente tem um trabalho da June Singer também, chamada Androginia, que é um livro, em que ela se debruça sobre a sexualidade, mas a gente não tem um pensamento junguiano sistemático sobre sexualidade e gênero. Isso fala muito sobre a gente. Alguns vão dizer que isso é positivo, porque a gente não está preso a categorias sociais. Eu acho que a gente teve medo. Eu acho que a gente simbolizou, 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 e aí o símbolo se transcendeu e virou alguma coisa. É aquela velha história, né? O arquétipo que não é nunca tocado, nem visto, nem palpável. Então, eu acho que a gente não ter uma discussão sobre gênero e sexualidade sistematizada dentro da psicologia analítica foi muito prejudicial. Eu já trouxe uma discussão sobre essa aqui na Bahia, mas ela ficou bem incipiente, assim, e eu convoquei o Círculo Baiano para a gente construir algumas coisas no sentido de acolher o público, principalmente LGBTQIA+. Novamente, como diz uma professora de filosofia da USP, essa malfadada Cassandra acabou não sendo ouvida. E aí, agora, nós temos finalmente na JB, na SBPA, um departamento, né, todo voltado para a questão do acolhimento do público LGBTQIA+,
e cada vez mais surgindo movimentos interessantes sobre isso. Mas voltando, nosso seminário, ele tem essa intenção de mexer. Primeiro assim, né? Quando a gente fala de gênero e sexualidade, a gente tem dois conceitos pré-estabelecidos na nossa cabeça, né? E não tá legal isso. Então, assim, a ideia vai ser de revolucionar porque eu vou tentar desconstruir o conceito de sexo, gênero e sexualidade que nós temos instituídos na nossa sociedade. E depois eu vou trabalhar como é que a psicologia analítica tentou trabalhar com isso à sua maneira, né? Porque a gente precisa se lembrar que toda vez que Jung via uma polêmica, ele acabava meio que se afastava. E os junguianos acabaram gravando essa marca dele, né? Então, a polêmica, então, os movimentos acabam sendo muito incipientes ainda. O grupo do Manifesto, por exemplo, para responder o determinado youtuber, foi composto só de 100 e poucas pessoas. Isso fala muito sobre a gente, nós somos com certeza muito mais do que 100 e poucos junguianos pelo Brasil. Então, a gente precisa entender isso, e eu vou trazer no finalzinho uma polêmica, né? Uma polêmica Gostamos de sobre... polêmicas, gostamos de polêmicas. Exatamente, uma polêmica sobre como é que Jung via a homossexualidade e como é que ele escreveu sobre isso durante, e como isso marcou a psicologia analítica até os dias de hoje. Uhum. Novamente, esse não é um trabalho pioneiro só de João, óbvio. Existe o Hopke, analista junguiano, que escreve Jung, Jungianos e a Homossexualidade. É um livro básico para quem quiser entender sobre isso. E, novamente, a gente tem uma produção internacional sobre isso, que é do Walker, né? Love Between... Eu não vou me lembrar agora, mas é um livro em inglês onde eles tentam escrever sobre isso, mas é muito pouco. Eu tenho todos os livros que falam sobre as questões homoafetivas, então, isso é 1, 2, 3, 4. São 4 livros em inglês. E um do Hopke, que está traduzido para português, são 5 livros que a gente tem. Em toda a produção junguiana, durante quase 100 anos de psicologia analítica, que Jung cunhou esse termo em 1917, se eu não me engano, lá na minha própria aula eu falo isso, no meu próprio seminário eu falo isso, né? A gente tem aí quase um século, a gente tem mais de um século, né, de psicologia analítica, e 5 livros escritos sobre isso. E imagino que artigos também não deva ter muita coisa, né, João? Artigos nós temos mais, mas não é muito, né? Uhum. Geralmente são pessoas tentando escrever, e aí a multiplicidade do que acontece essa multiplicidade? É pessoas respondendo ao artigo. Fulano quis dizer que Jung disse aquilo, e aí começa aquela polêmica novamente de que ninguém pode mexer no sagrado do Jung, né? Que se torna uma figura sagrada. Então eu trago essa polêmica e uma forma junguiana de desfazer a polêmica, e uma forma junguiana de enxergar saudavelmente essas manifestações não conformativas, né, que não estão ligadas à heteronormatividade compulsória ou à cisgeneridade compulsória, né? Então, a gente tem aí, só para não deixar passar em branco as nuvens, a gente tem uma sociedade heteronormativa e cisnormativa, né? Então, todo mundo que está fora dessa norma acaba sofrendo, em maior ou menor grau, preconceito pelos próprios níveis de saber. Então, os saberes acabam também fazendo um tipo de prejuízo, né? Um tipo de construção preconceituosa para o público LGBT. Não vamos nos esquecer que só a partir de 2012 é que o CFP faz um movimento de despatologização das identidades trans.
Nós estamos falando de 10 anos atrás. Isso é muito pouco para uma profissão que foi estabelecida no Brasil em 1963. Então, a gente se engaja muito pouco, né, nessas questões. Paralelo, Então, João. Para o CFP fazer isso, ele usou como base algo internacional? Tipo, viu movimentos internacionais e seguiu? Como que foi? Porque no Brasil demorou, mas acho que no mundo demorou também, né? Paty, eu não fiz essa pesquisa, eu não fiz essa analogia. Eu me lembro, na época do julgamento sobre a união homoafetiva do STF em 2011, que a OPA, que é a Organização Pan-Americana de Psicologia, alguma coisa assim, já tinha escrito um manifesto contra a patologização das identidades LGBT. Isso naquela casa 2010, 2011. Né? Então, a gente tem um movimento internacional anterior ao do CFP. Né? A gente tem um movimento de reconhecimento das pessoas trans e dos jovens trans, principalmente nos países nórdicos, muito mais anterior à movimentação do CFP. Então, eu acho que, eventualmente, o CFP deve ter visto esse movimento e, óbvio, né? Não tinha como a gente falar sobre aquela questão em 1994, a gente despatologizar a homossexualidade, né? Que o CFP lança uma resolução depois da despatologização do CID, e também não tentar entrar nesse tipo de diálogo de despatologização, muito embora a gente ainda tenha uma patologização das disforias de gênero no DSM-5, né? DSM-5, que é o manual mais atual que a gente tem do diagnóstico, que é internacional, não Tá é para o sair o CID. 6 agora, né? Acho que esse ano sai o 6. Eu estou escutando comentários. Já vai sair o 6? Eu estou escutando comentários que sim. Porque eu sei que está para sair, já saiu, mas está para ser publicado aqui no Brasil o CID-11, né? Mas o CID-11, ele ainda deixa buracos nesse quesito. Ainda tem lá disforia de gênero, ainda tem lá alguns quesitos nesse tocante. Mas, enfim, a patologização, ela está na nossa sociedade, né? Ela está na nossa alma ocidental, diria o Hillman. Eu me lembro Então, de uma muçulmana, acho que da Arábia Saudita, que ela fez uma pergunta, né? O que que é mais importante, a lei ou a cultura, né? E ela fala a cultura, porque no meu país, por lei, a mulher pode dirigir. Mas olha o que acontece quando uma mulher dirige, né? sim, Então, a existe aí cultura uma é mais, distância ainda, né? a cultura é mais importante. E as leis acabam traduzindo a cultura, né? Então, ou tentam, deveriam tentar fazer isso, mas a cultura, é isso que eu acho interessante. A cultura, ela tem um papel independente e autônomo. Essa é a grande questão dos complexos culturais. E que foge das tentativas de tipificação da lei. Porque se a gente parar para pensar numa... Não sei se você me deu agora uma ideia interessante. A cultura, enquanto um fenômeno psíquico autônomo, é como se fosse algo que existisse dentro do nosso... É como se fosse, não, é algo que existe no nosso inconsciente cultural, no nosso inconsciente até coletivo, eu diria. E as leis, elas são a tentativa do ego de tentar tipificar a cultura para fazer ela funcionar de uma forma dentro daquela caixinha. E aí as coisas, quando não são bem trabalhadas, elas estouram, né? Como a gente falou mais cedo, no caso da violência. É o caso da cultura muçulmana, né? Mas então a minha tentativa será, no fim desse seminário, de dizer assim, bom, temos uma saída junguiana para essa polêmica, né? Ótimo. E E é, e é no... importante isso, né? E olhar para Jung, como ele foi também, né? Sim, E ver como a gente faz com isso hoje. exatamente. A gente não pode
endeusaram Jung, né? E o Jung foi um pioneiro, mas Jung era um homem do seu tempo e tinha os seus defeitos e tinha as suas qualidades. E isso está atravessado na sua obra. Exatamente. E que isso vai tocar também o nosso seminário, nosso último seminário do primeiro ciclo, né, que é dia 19 de maio, com o Temas Especiais 2, que é raça e etnia.